Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que estejam todos bem, eu também tô bem, então se você tá bem, eu tô bem, todos nós estamos bem, aquela coisa toda de sempre. Hoje eu queria conversar com vocês, falar algo um pouco mais sério, um pouco mais íntimo, um pouco mais conversado, que é sobre depressão. Então eu queria ter uma conversa franca com vocês, leve, pra quem tem algum indício, pra quem tem alguma sensação de que pode estar com depressão, ou pra quem não tem, mas tem curiosidade de conversar sobre o assunto, ou de ajudar alguém que tá por perto. Setembro Amarelo é um mês importante, na verdade ele é simbólico, mas serve pro ano inteiro, obviamente. E eu fiz uma listinha de 8 sinais que você pode estar com depressão, ou alguém perto de você que você possa ajudar. Essa lista é toda pela OMS, não sou eu que fiz essa lista, tá? Então a Organização Mundial de Saúde tem um monte de psicólogos, psiquiatras, eu pesquisei bastante e juntei uma listinha com informações que são críveis para você poder procurar uma ajuda e assim por diante. Mas vamos falar sempre num tom muito leve, num tom muito conversado, num tom muito de liberdade e de desmistificar o assunto, porque a depressão é a doença que mais mata no mundo hoje em dia, e a principal coisa que a gente tem que combater é a ignorância, a busca de ajuda, o admitir a si mesmo, principalmente no universo masculino, que tem a questão machista e muito de eu não tenho nada, está tudo bem, e as pessoas precisam buscar ajuda. Isso não é vergonha de maneira nenhuma. Às vezes a gente tem vergonha de admitir que a gente está triste e não sabe o porquê, e a gente se questiona, por que eu tô triste sendo que não tem um motivo? Ou às vezes a gente fica com vergonha de falar, ou às vezes a gente tem medo de preocupar o outro, mas a gente tem que se ajudar e tem que estar perto de pessoas que possam nos ajudar e compreender e conversar e assim por diante. A depressão é uma doença como outras doenças quaisquer, só que ela tem um preconceito e um rótulo muito grande, como se o que acontece comigo? Por que eu tô tão triste? E ela atinge qualquer classe social, não tem se você é mais simples, se você tem mais dinheiro, se você socialmente deveria ser feliz, e tem essa cobrança, né, de se você tem uma vida muito boa, você deveria ser feliz, mas às vezes você não tá e tudo bem, e você tem que admitir isso pra si, você tem que cuidar de você tem que conversar com pessoas que compreendam. Isso é muito importante a gente estar perto de pessoas que sejam um lastro pra gente, nos balizem, nos dê carinho e atenção que a gente precisa pra poder admitir nossas fraquezas e se sentir seguro com isso. Mas enfim, vamos à lista, porque eu condensei de uma maneira a ficar mais didática de entender, e como eu falei, peguei tudo da OMS, pesquisei em sites, olhei só psiquiatras, psicólogos e peguei que as informações eram parecidas e sintetizei numa lista para vocês. Item número 1. Alteração de humor. Uma das características mais vigentes da depressão é esse humor um pouco alterado, esse humor um pouco deprimido, esse desânimo, essa falta de tesão pela vida, digamos assim, essa falta de viver realmente, de ter aquele ânimo, no sentido de viver, de ter ânimo mesmo, de correr atrás, de fazer as coisas, de ter tesão, de se motivar, de estar feliz por estar vivo e fazer as coisas e assim por diante. Isso é uma coisa muito delicada porque esse desânimo acontece também como seres humanos, né? No dia a dia de a gente tá um pouco triste, de a gente tá um pouco desanimado, mas se isso acontece mais de uma semana, 2, e você sente que há uma tendência de não estar passando essa tristeza, quando tem um motivo você tá triste, é normal, seria estranho se você não ficasse triste, né? Então a tristeza, ela é importante pra gente ressignificar o que a gente sente, mas quando essa tristeza dura mais do que aquele acontecimento merece, a gente precisa buscar ajuda. Então, se você tá 1 semana, 2 semanas muito triste, não consegue sair de casa, não tá animado pra nada, e é uma dor muito aguda, não custa a gente tirar a dúvida pra buscar ajuda. Então, o primeiro item aqui da lista é alteração de humor. Item número 2, desinteresse por coisas prazerosas. E esse desinteresse pode ser em vários âmbitos da vida, tá? Pode ser você tinha muito tesão e a sua libido baixou muito, você não ter mais tesão em fazer coisas que você tinha, né? Eu adorava tocar violão e hoje não tô mais afim de tocar. Putz, eu adorava viajar e preguiça de viajar, não tô muito animado. E você sente que esse desânimo vai dominando todas as coisas que você tinha prazer de fazer. Antes era um prazer, era um hobby, e hoje virou quase que um esforço muito grande para fazer algo que era leve, que era gostoso, que era divertido, que era solto, que fazia parte do teu cotidiano. É como se as coisas não valessem mais
o teu empenho, né? Putz, eu adorava jogar futebol, mas eu não vou até lá também atravessar a cidade pra jogar, mas nem jogo tão bem. Putz, eu adorava ver um filme, mas também vou esperar chegar em casa e tal. Você perde a motivação de realizar as coisas, aquele tesão inicial de fazer alguma coisa diferente, de ter um prazer muito grande em algo que antes você também tinha esse prazer e do nada, putz, eu não tenho mais prazer nisso. O que será que está acontecendo? Item número 3, problemas relacionados ao sono. Ou dorme demais e sente sono durante o dia inteiro, ou tem pouco sono, não consegue dormir durante a noite, acorda durante a noite, não consegue voltar. E toda essa ligação com o sono é, pelo que eu tô lendo aqui, pelo que eu sintetizei, é um item muito importante dentro desses 8 itens que eu separei aqui pra vocês. Problemas relacionados ao sono. Então, se você acorda sempre meio desanimado, com sono o dia inteiro, durante a tarde, aí você dorme muito, ou ao contrário, você dorme pouco, acorda durante a noite, não consegue dormir, isso pode ser um sintoma. Item número 4, mudanças no apetite. Se você começa a comer muito doce, se você começa a comer muito carboidrato e o teu momento de felicidade é sempre ali na comida, há uma tendência de estar suprindo uma alegria e ali ser uma fuga, uma maneira de buscar essa alegria de novo, comendo açúcar, comendo carboidrato e assim por diante. Até vou ler pra vocês aqui, ó. Segundo o psiquiatra Rodrigo Leite, não está claro o motivo pelo qual isso acontece, mas sabe-se que somado a outros sintomas da doença, a alteração do apetite que persiste por no mínimo 2 semanas aumenta a chance de um paciente ser diagnosticado com depressão. Item número 5, perda ou ganho de peso. Então, como muda o apetite, ou você come demais para suprir, ou você fica sem fome, desanimado, então há uma consequência de mudança de peso que vem da alteração do apetite também. Item número 6, falta de concentração. Se você sente que você está perdendo muito raciocínio, se você não consegue filtrar muito bem os pensamentos, se você sente que você está perdendo o foco mesmo, sabe? Falta um ânimo e você não consegue se organizar, e você não está conseguindo focar como antes, e você sente que você está tendo que se forçar muito mais para se concentrar, que as coisas estão mais difíceis, e principalmente essa mudança, sabe? De antes eu trabalhava, estudava com muito foco e conseguia fazer, e hoje eu não consigo render mais como antes. Hoje eu tô com muita dificuldade, requer muito esforço para terminar uma atividade. Então, essa tomada de decisão, essa falta de foco, esses pensamentos um pouco turvos e complexos podem ser um sintoma também. Número 7, cansaço. Se você sente que você tá cansado o dia inteiro, que mesmo não fazendo esforços físicos, você continua cansado, você acorda sempre cansado, o cansaço é um teu amigo próximo, você sempre tá com ele, isso também pode ser um sintoma. E qualquer coisa começa a ser algo que gera um cansaço. Putz, levantar pra levar o lixo, putz, lavar a louça, putz, trocar de roupa, tudo vai virando um grande esforço, e você começa a ter um cansaço diário, e quando você vê assim, eu tô acordando mal todo dia e não tô saindo e não tô fazendo nada pra estar cansado, mas eu acordo com um desânimo, com um cansaço muito grande. Número 8, pensamentos recorrentes sobre suicídio. Vou até ler esse porque esse é um pouco mais delicado. Em casos mais graves, pessoas com depressão podem apresentar pensamentos recorrentes sobre morte, ideia de suicídio ou tentativa de suicídio. A frequência e a intensidade dessas ideias podem mudar de acordo com cada paciente. As motivações para o suicídio podem incluir desejo de desistir diante de um obstáculo tido como insuperável ou intenso desejo de acabar com um estado emocional muito doloroso. Então esses são os 8 sinais que você pode estar com depressão. É muito importante entender que você precisa estar com um conjunto deles, no mínimo 5, 6 e assim por diante. Não é uma questão de, eu estou muito cansado, isso é uma depressão, eu estou triste, isso é uma depressão. Claro que quem vai poder diagnosticar isso é um psiquiatra, um psicólogo. Procure ajuda e se questione. E é importante frisar que não é um item ou outro, é um conjunto de itens. Se você tem 5 desses itens, 4, 6, procura ajuda, conversa, sabe? Se você sente que você está desanimado, cansado, que você também não vê tanto ânimo para fazer algumas coisas, você sente que isso é recorrente, procure uma conversa, procure um psicólogo, um psiquiatra. Isso não é vergonha de maneira alguma, sabe? É normal, a gente precisa, todo mundo deveria ir pro psicólogo. Eu vou há 10 anos no psicólogo. E mesmo que você não tenha um grande motivo, é bom para você conversar, se abrir, se compreender, expandir um pouco a mente em alguns assuntos. Então, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é a importância de a gente cuidar da saúde mental também, não só da saúde do corpo, da saúde estética. Cuidar na saúde mental no sentido de se abrir, de conversar, de entender as pessoas, de ter empatia. Tanto quando você vai no psicólogo, você tem empatia para ajudar outras pessoas que também precisem. Então tudo isso vai gerando um ciclo, um efeito dominó importante pra gente evoluir como ser humano, claro, e ter uma conexão mais profunda com as pessoas, ter mais empatia, entender o que elas estão sentindo.
e assim por diante. Se você sente um desses sintomas, ou se você conhece alguém que sente, converse, se abra, não tenha vergonha, não tenha medo de preocupar o outro, não tenha medo de admitir que você tá triste, e às vezes não tem um grande motivo pra você tá triste, às vezes sua vida é boa e você tá triste sem um motivo e tudo bem, às vezes é assim mesmo. Então não se julgue por isso, converse, se abra e nunca deixe de compartilhar o que você sente. Compartilhar o que você sente é a única maneira de a gente se conectar com outras pessoas. E o que é a vida se não uma possibilidade de encontro? Encontrar as pessoas que podem nos ajudar, trocar um pouco de esperança, dar a mão. Um dia alguém te ajuda, outro dia você ajuda alguém, e esse é o ciclo da vida. E é assim que faz parte, é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai conversando. Se abra, procure ajuda, converse. E todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá aprendendo, todo mundo tá crescendo, todo mundo fica triste. E se você tem dúvida, pô, Fred, será que eu tô só triste? Ou se eu tenho uma depressão? Não custa você procurar ajuda mesmo assim, conversa, se abre. Você precisa sanar essa dúvida, conversar com quem vai entender, quem vai te dar segurança. Na dúvida, sempre busque ajuda. Na dúvida, converse. Na dúvida, se abra. Na dúvida, leia sobre. Na dúvida, admita que a gente pode estar triste, pode estar com depressão, isso não muda quem você é. São fases, é uma questão química, e isso tudo tem que ser aceito de maneira muito não preconceituosa e não generalista, e a gente tem que tirar a ignorância. A gente precisa tirar esse estigma, sabe? Você tá com depressão, é uma doença como você ter outras doenças, entende? Não muda nada. Então você quebra a perna, tudo bem, mas você tem depressão, não é legal? Por quê? Os dois você precisa ir no médico, precisa conversar, precisa se abrir. E faz parte do processo. Busque ajuda, liga para o 188 se você sentir alguma vontade de conversar. Procure um psiquiatra, um psicólogo. Procure pessoas que te entendam. E isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E a gente tem que tirar isso do âmbito da ignorância e trazer para o âmbito do conhecimento, da conversa, do coração aberto e da empatia por todas as pessoas, claro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai com calma, sempre vai dar certo. Paciência, dia após dia. Sinta você mesmo, se entenda, converse e, como eu falei, nunca tenha vergonha de ser sincero com o que você está de fato sentindo. E isso é a vida, eis a vida, faz parte. Então, um grande beijo, se cuidem, a gente se vê logo e até!